Ciências Naturais. Oitavo ano. Página 140. Trilha de conhecimentos. Atividade 1. Qual é a cor da luz do Sol? Ao longo destes anos no ensino fundamental, você deve ter estudado muitos assuntos relacionados ao nosso sistema solar. Dentre eles, que o Sol é a estrela mais próxima do nosso planeta Terra. É formado de gases que liberam enormes quantidades de energia. A vida na Terra depende da luz e do calor do Sol. Adaptado de https://escola.britanica.com.br/artigo/sol/482600. Acesso em 6 de junho de 2020. Vamos praticar observação da luz do Sol. Cuidado! Não olhe diretamente para o Sol. Ao longo de um dia, amanhecer, manhã, horário do almoço, tarde e anoitecer, observe e registre a cor da luz do Sol. 1. Qual a cor observada? Foi a mesma durante os vários momentos do dia? Descreva a sua observação. Ciências Naturais, oitavo ano, página 141. Vamos observar algumas imagens do Sol. Início da descrição de imagem. 3 fotografias coloridas do Sol, em diferentes posições. A primeira da esquerda para a direita, revela o Sol, em tons de rosa, laranja e amarelo, que nasce atrás de uma montanha, e reflete sobre as águas, e pinta as nuvens de rosa no céu. Ao lado, a segunda fotografia, revela um Sol na cor branca, brilhando intensamente, num céu azul, e sob a luz deste Sol, galhos de uma árvore se destacam e se misturam aos raios do Sol, e é um prisma formado no alto. A terceira fotografia, abaixo da primeira, revela a imagem do pôr do Sol, centralizado, em tons escuros, marrom e laranja, quase tocando em uma montanha, com reflexos na água, com tons alaranjados. Ao redor, a escuridão da noite toma conta do cenário. Fim da descrição da imagem. 2. As cores observadas nestas imagens são parecidas ou coincidiram com as que você observou durante a sua pesquisa? Se sim, qual ou quais e em que momentos do dia? 3. Sabendo que todas as imagens são do Sol e foram retratadas aqui da Terra, tente explicar por qual motivo a cor da luz observada não é a mesma. Qual é a verdadeira cor do Sol? Provavelmente, quando ilustramos um desenho que tem a representação do Sol, pintamos de amarelo. Mas será que é mesmo? Realmente aqui da Terra, o Sol parece amarelo, principalmente após o seu nascer na região leste, ou um pouco antes de se pôr, na região oeste. Mas não se engane, se você fosse um astronauta, e olhasse diretamente para o Sol, perceberia que na verdade ele é branco. Imagem, José Rodrigues https://chearch.creativecommons.org. Imagem, Prefeitura de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. https://chearch.creativecommons.org. Imagem, Fernanda Souza. https://chearch.creativecommons.org. Ciências Naturais, oitavo ano, página 142. Parece estranho? Vai ficar mais estranho ainda. Se você fizer a luz do Sol incidir sobre um LCD, irá, entre aspas, partir da luz do Sol, formando seu espectro de cores: violeta, índigo, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Se misturarmos estas cores, obtemos o branco. O Sol parece amarelo, por causa da atmosfera da Terra. As cores azul, índigo e violeta têm mais chance de serem espalhadas por nossa atmosfera, enquanto as cores vermelho, laranja e amarelo são menos espalhadas. Assim, quando o Sol está próximo do horizonte, nós o enxergamos através de uma enorme quantidade de atmosfera, espalhando as cores azuladas, fazendo-o parecer avermelhado. Quando o Sol está mais alto e, portanto, sofre menos interferência da atmosfera, ele parecerá mais próximo de sua cor real, o branco. É sempre bom lembrar, não verifique você mesmo qual a cor do Sol. Não é seguro olhar diretamente para a nossa estrela com os olhos desprotegidos.
adaptado de https://www.ibc.com.br/infantil/você-qual-e-do-sol. Acesso em 06 de junho de 2020. Se você tiver um CD, faça o experimento apresentado no texto para observar as cores mencionadas. Essas cores lembram um outro fenômeno da natureza. Você imagina qual seria? Vamos te dar uma pista. Geralmente, acontece durante ou após uma chuva, e a luz do sol está intensa, ou próximo a cachoeiras. E aí? Recordou-se de qual fenômeno estamos falando? Início de descrição da imagem. Fotografia colorida, de uma quadra poliesportiva, a partir da área do gol, com a trave, a rede e uma tabela de basquetebol, com sua cesta. Ao fundo a imagem desfocada de outra quadra, ao lado uma arquibancada, casas e árvores, também desfocadas, em um dia chuvoso e nublado, desponta no céu, um arco-íris, que reflete a sua imagem no chão molhado da quadra. Fim da descrição da imagem. 4. Você já observou esse fenômeno da decomposição da luz em outros objetos? Quais? Registre as suas observações abaixo. Imagem, Ninho Pera, disponível em https://search. Creative Commons. Org, Ciências Naturais, 8º ano, página 143. Você sabia que foi Isaac Newton quem descobriu que, quando uma luz branca passa através de um prisma, ou pedaço de vidro triangular, ela se separa em um feixe de cores? Foram essas observações que o levaram a concluir que a luz branca é uma mistura de cores. Ao lado direito a imagem de um QR Code. Experimento disco de Newton, criar a luz branca por Iberê Tenório, do Manual do Mundo. Disponível https://www.youtube.com/wat V minúsculo igual L maiúsculo I maiúsculo K maiúsculo E minúsculo T maiúsculo E maiúsculo Z minúsculo Y maiúsculo R minúsculo J minúsculo O minúsculo. Atividade 2. A luz e a percepção das cores. Trilhas de conhecimentos. Além do Sol, existem outras fontes que emitem luz. Alguns exemplos são o fogo, certos animais, como os vagalumes e alguns peixes, os raios e as lâmpadas elétricas. Fonte, https://escola.britânica.com.br/artigo/luz/481741 #toque-94811741. Acesso em 7 de junho de 2020. Será que conseguimos ver todas as cores? Como será que a luz pode interferir na visualização das cores dos seres e objetos? Para conversarmos um pouco sobre essas questões, imagine a seguinte situação: algum familiar pede para você procurar um objeto amarelo na sua casa. Que objetos você imagina que podem ser? É mais fácil encontrá-los em ambientes claros ou escuros? Por quê? Responda abaixo. Os objetos são visíveis porque emitem luz ou porque refletem luz. Por exemplo, o Sol é visível porque emite sua própria luz, mas a Lua só é visível porque reflete a luz do Sol. Ciências Naturais. 8º ano. Página 144. Observe o esquema a seguir. Início da descrição de imagem. Desenho esquemático, representando os raios solares indicados por flechas amarelas que partem de um sol amarelo, no alto da figura, com a informação indicativa em letras pretas, raios de luz do Sol, e vão em direção a uma maçã vermelha abaixo, e desta, partem raios vermelhos que são refletidos para o meio ambiente, com a informação indicativa em letras pretas, escrito, raios de luz vermelho. Abaixo a sombra da fruta é destacada e escrito, sombra, maçã, e, a informação, parte da luz, é refletida pelo objeto. Entre o Sol e a maçã está escrito, raios de luz do Sol, e daí,
partem raios amarelos, para a esquerda, que incidem e atravessam uma janela de vidro, e, abaixo a informação indicativa em letras pretas, janela, e, a luz atravessa o vidro. E, do centro para o lado direito, partem raios amarelos em direção a um espelho redondo, que batem e voltam em direção ao ponto de partida, com a informação indicativa em letras pretas, raios refletidos. E abaixo escrito em letras pretas, espelho, e, a luz é refletida pelo espelho. Fonte, https://escola.britanica.com.br/artigo/luz/481741 #TOC-94811741. Acesso em 7 de junho de 2020. Vamos praticar. 1. Na figura, a maçã é iluminada pela luz do sol. Se a luz é branca, por que será que só enxergamos a cor vermelha? Ciências Naturais, 8º ano, página 145. 2. Como você explicaria a formação da sombra? 3. É recomendado que nos dias quentes, devemos usar roupas mais claras, e quando está frio, usar roupas mais escuras. Você concorda com essa afirmação? Explique com argumentos. Se puder, realize esta situação para investigar e construir os argumentos para sua explicação. Cor e luz. Sem luz não há cor. Quando as pessoas enxergam cores, na verdade elas estão vendo diferentes tipos de luz que são refletidos pelos objetos. A luz se move em ondas. Para descrever as cores, os cientistas observam os diferentes comprimentos dessas ondas. Algumas ondas de luz são longas, enquanto outras são curtas. Ondas de comprimentos diferentes dão origem a cores diferentes. A luz vermelha, por exemplo, tem comprimento de onda longo, ao passo que a luz violeta tem comprimento de onda curto. Normalmente, todos os comprimentos de onda, ou cores, viajam juntos em forma de luz branca. Quando a luz branca atravessa um vidro especial chamado prisma, ela se desvia. Ondas mais curtas, violeta, azul e verde, sofrem um desvio maior que ondas mais longas, amarelo, laranja e vermelho. Esse desvio faz a luz branca se dividir, formando as cores do arco-íris. A luz branca também se separa em diferentes cores quando incide sobre algum objeto. Por exemplo, quando a luz bate em um tomate maduro, o tomate reflete principalmente os comprimentos de onda vermelhos. Todas as outras cores são absorvidas por ele. É por isso que enxergamos a cor vermelha ao olhar para um tomate. Ciências Naturais, 8º ano. Página 146. Misturas de cores. 3 cores de luz, vermelho, azul e verde, podem ser combinadas para criar qualquer outra cor. Por exemplo, se um feixe de luz verde brilha sobre outro de luz vermelha, surge a luz amarela. Por isso, o vermelho, o azul e o verde são chamados de cores primárias da luz. As misturas entre essas 3 cores produzem todas as outras cores. Início da descrição de imagem. Ilustração traz no canto superior esquerdo o título Cores primárias da luz e mostra 3 circunferências, nas cores, verde, enumerada como 1, azul escuro numerada como 2, e vermelho como 3. Na região representada pela intersecção entre a verde e a azul, temos uma cor azul clara, numerada como 4, na intersecção entre o vermelho e o verde, temos a cor amarela numerada com o 5, na intersecção entre azul escuro e o vermelho temos a cor violeta, numerada como 6, na parte central na intersecção das 3 circunferências, temos a cor branca numerada como 7. Fim da descrição de imagem. Luz e sombra. Início da descrição de imagem. Fotografia. Colorida, em primeiro plano, um sol, brilhante, num céu azul intenso e sem nuvens, seus raios alcançam o horizonte que mostra uma imagem desfocada de uma planície. Sob a luz do sol, em uma estrada de terra, um mastro de sinalização, projeta sua sombra encurtada e escura, no chão de terra batido. Fim da descrição de imagem. Luz e sombra. Quando um objeto, seja ele opaco ou translúcido, se encontra entre uma fonte de luz e uma superfície, ele projeta uma sombra, ou área escura,
nessa superfície. Sombras podem ser criadas por qualquer fonte de luz, como o sol, uma lâmpada, a chama de uma vela ou uma lanterna. O tamanho de uma sombra depende da distância entre o objeto e a fonte de luz. Se o objeto está próximo da fonte, a sombra é grande. Se ele se afasta da fonte, a sombra diminui. A fonte de luz também faz as sombras parecerem mais claras ou mais escuras. Uma luz forte cria uma sombra escura, uma luz mais fraca cria uma sombra mais clara. Fonte do texto: https://escola.britânica.com.br. Acesso em 7 de junho de 2020. Atividade 3. Nosso planeta, a Terra, usa filtro solar? As pessoas e os outros seres vivos conseguem enxergar as coisas porque existe luz, que é uma forma de energia. O Sol é uma importante fonte de energia luminosa. Sem ele, não haveria plantas, nem animais na superfície da Terra. A figura mostra a camada de ozônio, uma das camadas da estratosfera terrestre que concentra altas quantidades de ozônio, gás produzido através da combinação de 3 átomos de oxigênio. Localizada entre 15 e 35 km de altitude, com cerca de 10 km de espessura, contém 90% do ozônio da atmosfera. Fonte: https://escola.britânica.com.br/artigo/luz/481741. Acesso em 7 de junho de 2020. Fonte da imagem: https://unisplash.com/s/fotos/trilha de conhecimentos. A camada de ozônio protege o planeta Terra da radiação ultravioleta emitida pelo Sol. Foto: NASA. Início de descrição de imagem. Início da imagem. Fotografia colorida, em primeiro plano, revela lua iluminada na parte inferior, num céu azul, na linha do horizonte, e vai escurecendo até ficar totalmente negro no alto da foto, quase encobrindo sua parte superior. Fim da descrição de imagem. Ciências Naturais, 8º ano. Página 147. Vamos praticar. 1. Se a vida na Terra precisa da luz solar para existir, qual seria a função da camada de ozônio? Responda abaixo. 2. Segundo os dermatologistas, médicos responsáveis pelos cuidados com a pele, é recomendado o uso de protetores ou filtros solares na pele exposta ao sol. Você concorda com esta afirmação dos dermatologistas? Registre seus argumentos para sua resposta no espaço abaixo. A atmosfera terrestre, nossa camada de ar. A atmosfera, também chamada de ar, é uma camada formada de diferentes gases que envolve o nosso planeta, a Terra. Próximo à superfície terrestre, a atmosfera possui, aproximadamente, 75% de nitrogênio e 20% de oxigênio. A grandes alturas, ela é constituída principalmente de hélio e hidrogênio. Ao contrário do que parece, o ar possui massa. Ele é mais pesado ao nível do mar, pois as partículas de gás das camadas mais baixas são pressionadas pelo ar que está acima delas. O ar torna-se mais leve à medida que se afasta da superfície da Terra. A atmosfera terrestre pode ser dividida em diferentes camadas com base em diferentes parâmetros. Com relação à temperatura, os cientistas dividem a atmosfera em 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Na estratosfera, encontra-se a camada de ozônio, que bloqueia a passagem de grande parte da radiação solar que seria prejudicial a plantas e animais se chegasse à superfície do globo. Ciências Naturais, 8º ano. Página 148. Início de descrição da imagem. Desenho colorido, mostra as camadas da atmosfera, dispostas em faixas horizontais. No lado esquerdo, com uma coluna verde clara, encontramos as indicações das altitudes em quilômetros, em que se encontra cada camada atmosférica, e, do lado direito, há uma coluna de cor rosa, que indica a temperatura em graus Celsius, que ela apresenta. Na primeira camada, de baixo para cima, com uma altitude de 0 a 12 km, e a temperatura,
variando de 0 a 60 graus negativos. A faixa, na cor azul clara, está a troposfera, com a figura de prédios pintados num tom de azul escuro, e janelas amarelas. Um balão de ar quente, colorido, e um avião branco, com as asas cinza, pairam no céu azul, por entre nuvens. Acima, outra faixa, num tom de azul, um pouco mais escuro, temos a estratosfera, com uma altitude que varia de 12 km a 50 km, e, com uma temperatura que varia de 60 graus negativos a 5 graus negativos. Uma faixa verde na parte inferior dessa camada, está escrito em letras brancas, e em caixa alta, a frase, camada de ozônio, e, acima, uma imagem de um jato de cor cinza escuro, rasga o céu. Acima dessa camada, a mesosfera, representada por um céu, num azul mais escuro, com uma altitude de 50 a 80 km, com uma temperatura que varia de 5 graus negativos a 95 graus negativos, partem raios de cor amarela, abaixo escrito, em caixa alta, raios cósmicos. Logo acima dessa, temos a termosfera, representada por um céu azul mais escuro ainda, com uma altitude de 80 a 500 km, com uma temperatura que varia 90 graus negativos, até 1000 graus Celsius positivo, um foguete com as cores cinza e vermelha, aparece neste espaço e raios verdes marcam essa faixa, com a informação em caixa alta e letras brancas, aurora boreal. A última camada da atmosfera, a exosfera, está representado por um azul marinho, com altitude a partir de 500 km, e, com 1000 graus Celsius positivos, um satélite artificial em órbita, com a identificação, Sputnik 1, representados pela cor cinza e raios pretos, num céu escuro, que destaca muitas estrelas prateadas. Fim da descrição de imagem. Adaptado de https://escola.britânica.com.br/artigo/atmosfera/480701. Acesso em 7 de junho de 2020. 3. Considerando o texto, e a imagem, assinale com X as afirmações verdadeiras. 1. A atmosfera não possui a mesma quantidade de gases, em porcentagem, em todas as camadas. 2. A troposfera é a camada mais próxima da superfície terrestre. 3. A camada de ozônio está localizada na mesosfera. 4. A termosfera bloqueia a passagem de grande radiação solar. 5. O bloqueio de grande radiação solar ocorre na estratosfera. 6. A atmosfera terrestre não consegue bloquear a radiação solar. 7. A camada de ozônio ocupa uma parte da estratosfera. 8. A radiação solar prejudicial aos seres vivos é bloqueada pela camada de ozônio. 9. A destruição da camada de ozônio pode levar à extinção da vida, como conhecemos. Ilustração do site, https://www.todoestudo.com.br, Ciências Naturais, 8º ano. Página 149. A camada de ozônio. O ozônio, também conhecido por O3, é um dos gases que compõem a atmosfera, e cerca de 90% de suas moléculas se concentram entre 20 e 35 km de altitude, estratosfera, região denominada camada de ozônio. Sua importância está no fato de ser o único gás que filtra radiação ultravioleta do tipo B, UVB, nociva aos seres vivos. O ozônio tem propriedades diferentes na atmosfera, devido à altitude em que se encontra. Na região estratosférica, 90% da radiação ultravioleta do tipo B é absorvida pelo ozônio, enquanto que, ao nível do solo, na troposfera, o ozônio perde a sua propriedade de proteção e se transforma em um gás poluente, responsável pelo aumento da temperatura da superfície, junto com o monóxido de carbono, CO, o dióxido de carbono CO2, o metano CH4, e o óxido nitroso N2O. Já nos seres humanos, a exposição à radiação UVB está associada aos riscos de danos à visão, ao envelhecimento precoce,
à supressão do sistema imunológico e ao desenvolvimento do câncer de pele. Os outros animais também sofrem as consequências do aumento da radiação. Os raios ultravioletas prejudicam os estágios iniciais do desenvolvimento de peixes, camarões, caranguejos e outras formas de vida aquáticas, e reduz a produtividade do fitoplâncton, base da cadeia alimentar aquática, provocando desequilíbrios ambientais. O ozônio é naturalmente destruído na estratosfera superior, pela radiação ultravioleta do Sol. No entanto, o processo de recombinação para formar o ozônio ocorre novamente de forma equilibrada e natural, numa constante decomposição e composição do ozônio O3. Apesar da sua importância, a camada de ozônio começou a sofrer com os efeitos da poluição crescente provocada pela industrialização mundial. Dentre as substâncias nocivas à camada de ozônio, destacamos clorofluorcarbono, CFC. Quando essas substâncias liberadas no meio ambiente, deslocam-se a atmosfera acima, degradando a camada de ozônio. Buraco da camada de ozônio. Início da descrição de imagem. 3 fotografias coloridas, e computadorizadas, em fundo preto, mostra 3 imagens do planeta Terra. A primeira foto, da esquerda para a direita, com a data de 16 de setembro de 1980. Mostra o globo terrestre na cor verde. Sobre o Polo Sul, abre uma mancha arredondada em direção ao centro, revelada em tom azul claro, misturada a um tom lilás, demarca toda essa região. Ao redor do globo, em sua extremidade, manchas amarelas e alaranjadas. A segunda foto, com data de 16 de novembro de 1987, apresenta outro globo terrestre na cor verde, com a mancha circular aumentada de tamanho, revelada num azul, um tom mais intenso, e, mesclada à cor violeta por todo o Polo Sul, algumas manchas espaçadas ao redor do globo. A terceira foto, com a data de 16 de setembro de 2019, mostra outro globo terrestre na cor verde, amarelo e alaranjada. Traz uma mancha com tons mais escuros, em azul e roxo, que atinge o Polo Sul, a parte mais extrema do continente sul-americano. Abaixo, a imagem de uma legenda com escala de cores que vai do lilás ao vermelho e com referência de 100 a 700, define o comprometimento da camada de ozônio. Fim da descrição da imagem. O buraco da camada de ozônio é o fenômeno de queda acentuada, na concentração do ozônio sobre a região da Antártica, conforme figura. A cor azul tendendo para o violeta indica a baixa concentração de ozônio, de acordo com a escala Dobson. O processo de diminuição da concentração de ozônio vem sendo acompanhado desde o início da década de 1980, em vários pontos do mundo, inclusive no Brasil. Diante dos esforços realizados no mundo todo para cumprir com as metas de eliminação das substâncias destruidoras do ozônio no âmbito do Protocolo de Montreal, espera-se que a camada de ozônio recupere-se aos níveis registrados no início da década de 1980 apenas em meados do século XXI, 2050 a 2060. Adaptado de https://www.mma.gov.br/clima/protecão, camada, ozônio, camada, ozônio. Acesso em 8 de junho de 2020. Imagem, NASA, Ciências Naturais, 8º ano, página 150. O fitoplâncton pode ser definido como um conjunto de micro-organismos fotossintetizantes que vivem flutuando na superfície das águas. Referência, Brasil Escola. 4. Após a leitura do texto e pesquisas, escreva no quadro, possíveis consequências com relação ao buraco na camada de ozônio para 1. O planeta Terra. 2. Os seres vivos. 5. Depois desse processo de estudos sobre a atmosfera da Terra e obtermos mais informações sobre a camada de ozônio, escreva quais conhecimentos você adquiriu, explicando se o nosso planeta possui um filtro solar. Ciências Naturais, 8º ano, página 151.
Imagem, https://pt.wikipedia.org/wiki/morcego, hashtag média/ficheiro, big, eared, Townsend, Fledermaus, JPG. Trilha de conhecimentos. Como está a situação do buraco da camada de ozônio? Reportagem no portal G1. https://g1.globo.com/natureza/notícia/2020/05/01- como maior na camada de ozônio no polo norte finalmente se fechou.html. Acesso em 6 de junho de 2020. Ao lado a imagem de um QR Code. Reportagem no portal Minha Capital, https://minhacapital.com.br/NASA. Afirma. Que. A. Camada. De. Ozônio. Está. Se. Recuperando. Acesso em 7 de junho de 2020. Ao lado a imagem de um QR Code. Vamos viajar pelas camadas atmosféricas? Em uma viagem da troposfera até a ionosfera, este recurso mostra as características das camadas atmosféricas. Esse recurso contou com a consultoria da professora Cristine Laure Marie Bourotti, da USP. https://apps.univesp.br/camadas atmosféricas/ ao lado a imagem de um QR Code. Atividade 4, como os morcegos voam no escuro. Você conhece o animal da figura? Início da descrição da imagem. Fotografia colorida em fundo preto, mostra um morcego, em um tom cinza escuro com as orelhas alongadas e as asas abertas, mostrando em detalhes os 5 dedos, e entre eles, o seu metacarpo alongado, uma membrana, formando as asas. Na legenda a identificação, morcego da espécie Ecorhinorinos townsend. Foto, US Government. Fim da descrição de imagem. Ciências Naturais, 8º ano, página 152. Vamos praticar. 1. A imagem é de um animal bem conhecido de algumas histórias de terror. O que você sabe ou conhece sobre esse animal? Registre abaixo. 2. Esses animais têm hábitos noturnos, ou seja, eles saem para alimentarem-se à noite. Mas se ele caça durante a noite, como ele enxerga as suas presas no escuro? Escreva abaixo, como você acredita que isso seja possível. O morcego é um animal mamífero da ordem Chiroptera, cujos integrantes apresentam uma fina membrana de pele entre os dedos, a qual se estende até as patas e se conecta às laterais do corpo, formando as asas. Distinguem-se das aves, pois estas possuem penas suportadas por ossos. Os morcegos são os únicos mamíferos com o voo verdadeiro. O morcego pode ser raramente chamado pelos seus nomes indígenas, Andira ou Guandira Brasil. Os morcegos têm a dieta mais variada entre os mamíferos, pois podem comer frutos, sementes, folhas, néctar, pólen, artrópodes, pequenos vertebrados, peixes e sangue. Cerca de 70% dos morcegos são insetívoros, ou seja, alimentam-se de insetos, sendo praticamente todo o restante frugívoros, ou seja, alimentam-se de frutas. Somente 3 espécies se alimentam exclusivamente de sangue. Ao lado, imagem. Início da descrição de imagem. Fotografia preta e branca, sombreada, mostra um morcego, pendurado, de cabeça para baixo, em um galho de uma árvore em meio a folhagens. Fim da descrição de imagem. Ciências Naturais, 8º ano, página 153. Continuação do texto. São os chamados morcegos hematófagos ou vampiros, encontrados apenas na América Latina.
Dessa maneira, morcegos contribuem substancialmente para a estrutura e dinâmica dos ecossistemas, pois atuam como polinizadores, dispersores de sementes, predadores de insetos, incluindo pragas agrícolas, fornecedores de nutrientes em cavernas e vetores de doenças silvestres, dentre outras funções. A maioria dos morcegos possui um sexto sentido, aliado aos 5 a que nós humanos estamos acostumados, a ecolocalização, ou seja, orientação por ecos. Este sentido funciona, basicamente, da seguinte maneira: o morcego emite ondas ultrassônicas pelas narinas ou pela boca, dependendo da espécie. Essas ondas sonoras atingem obstáculos no ambiente, onde sofrem reflexão, e voltam na forma de ecos. Esses ecos são percebidos pelos morcegos com uma frequência maior que a emitida originalmente, devido à aproximação entre os mesmos e os obstáculos. Com base no tempo em que os ecos demoraram a voltar, nas direções de onde vieram, e na frequência relativa dos ecos, os morcegos sentem, se há obstáculos no caminho, assim como suas distâncias, formas e velocidades relativas. Isso é especialmente útil para caçar insetos voadores, por exemplo, mas morcegos com outras dietas também usam bastante esse sentido. Outros sistemas de ecolocalização evoluíram de forma independente em golfinhos, baleias, andorinhões e outros animais. A ecolocalização também pode ser chamada de biosonar, pois a partir desse sistema natural foram desenvolvidos os sonares de navios e os aparelhos de ultrassom. Na verdade, nenhuma imitação humana, entre aspas, se compara à qualidade do sistema natural. Assim, os morcegos contam com um recurso muito importante para animais que precisam se orientar à noite ou em ambientes escuros, como as cavernas. A eficiência da ecolocalização varia entre as espécies de morcegos, sendo que os de hábito alimentar insetívoro, ou predadores de insetos em geral, possuem no mais desenvolvido. A ecolocalização é importante também para morcegos que se alimentam de plantas, pois ela os ajuda a encontrar frutos e flores, e reconhecer suas espécies com base no padrão de ecos que produzem. Alguns morcegos usam a ecolocalização também para se comunicar com outros indivíduos da mesma espécie. Isso é importante principalmente no reconhecimento entre mães e filhotes. Texto e imagem adaptação, https://pt.wikipedia.org/wiki/morcego. 3. Com base no texto, qual é o sistema que os morcegos utilizam para se orientarem durante o voo? Ciências Naturais, 8º ano, página 154. 4. Que outros animais também utilizam esse mesmo sistema que os morcegos? Responda abaixo. 5. Que tecnologias foram desenvolvidas pelos seres humanos, a partir do conhecimento deste recurso utilizado por esses animais? Responda abaixo. 6. Após analisadas suas respostas, e, com base no texto, explica abaixo, como os morcegos conseguem voar no escuro. 7. Demonstre com um desenho ou esquema, no campo abaixo, como funciona o sistema de localização dos morcegos. Ciências Naturais, 8º ano, página 155. Trilha de conhecimentos. Você já viu um morcego? Como observar esse voo? Entenda como os morcegos conseguem voar à noite. E como eles evoluíram a esse ponto. Disponível em https://www.youtube.com/wat V, minúsculo, igual, Z, maiúsculo, A, minúsculo, W, minúsculo, U, minúsculo, E, maiúsculo, U, minúsculo, W, minúsculo, X, maiúsculo, S, minúsculo 08. Acesso em 9 de junho de 2020. Ao lado a imagem de um QR Code. Atividade 5, como o som se propaga. Os sons são usados de várias maneiras, muito especialmente para a comunicação por meio da fala, a voz humana, e sons produzidos por animais, como o cachorro, o gato, e passarinhos, ou, por exemplo, por instrumentos na produção de música. 1.
Todas as pessoas da sua casa costumam apreciar os mesmos tipos de música. Caso a resposta seja não, o que geralmente gostam? Ciências Naturais, 8º ano, página 156. Além das músicas, vamos investigar outros sons que podemos apreciar perto ou dentro das nossas casas ou residências. Converse com seus familiares e combine um horário que seja bom para realizar a atividade a seguir. 2. Escolha um lugar na sua casa, e durante um intervalo de tempo e, se possível, de olhos fechados, perceba os sons mais comuns, perto da sua casa. Registre abaixo as suas percepções audíveis. 3. Nessa atividade podemos perceber que existem diferentes sons no nosso entorno, e acabamos, muitas vezes, não percebendo, por causa de nossa desatenção. Mas, como você acredita que conseguimos captar os sons? Responda abaixo. 4. Considerando as pessoas com surdez ou da comunidade surda, elabore uma hipótese explicando como você acredita que acontece a percepção do som por estas pessoas. Registre abaixo, Ciências Naturais, 8º ano, página 157. Anatomia da orelha. Início da descrição de imagem. Desenho mostra a anatomia de uma orelha que é dividida em 3 partes: orelha externa, orelha média e orelha interna. À esquerda, a orelha externa, uma semicircunferência, de cor rósea, com cartilagens em azul, e o músculo temporal, em tom de marrom, o osso temporal em bege, e o meato acústico externo, em tom de ferrugem. Externamente, mostra, na parte superior, a hélice, uma estrutura como uma dobra externa, abaixo e internamente, a estrutura chamada escafa, e mais ao centro, a fossa triangular. Mais abaixo, no contorno interno, a antihélice, mais abaixo e internamente, a concha, e, do lado de fora, na ponta inferior da orelha temos o lóbulo auricular. Na faixa central, a orelha média, fica a membrana timpânica, na cor vermelha esbranquiçada, a cavidade timpânica, em tom de ferrugem, o martelo, a bigorna e o estribo na cor amarela. À direita, a orelha interna onde fica a cóclea, em formato espiralado, e amarelo, o nervo vestibular, nervo coclear em amarelo. E tuba auditiva em tom de ferrugem, abaixo a legenda escrito, Anatomia da orelha, anteriormente chamada de ouvido. Ilustração, Svetlana Verbinskaya, Chanters, Stock.com. Fim da descrição da imagem. O sistema auditivo humano é constituído por 3 regiões: orelha externa, orelha média e orelha interna. O som percorre essas 3 regiões, sendo primeiramente captado pelo pavilhão auditivo, que é o que chamamos de orelha. Seu formato possibilita a entrada das ondas sonoras no canal auditivo, terminando no tímpano, uma membrana que vibra quando atingida pelo som. Tanto o pavilhão auditivo quanto o canal auditivo fazem parte da orelha externa. A orelha média é formada por 3 ossículos denominados martelo, bigorna e estribo, que recebem as vibrações dos tímpanos, levando-as até a orelha interna ou labirinto. Este é formado pela cóclea, uma estrutura em forma de caracol, cheia de líquido. Quando as vibrações chegam à cóclea, provocam movimentações no líquido que ela contém, gerando sinais elétricos que percorrem o nervo auditivo até chegar ao cérebro, onde serão interpretados como sons. Texto adaptado de https://escola.britanica.com.br/artigo/áudio % C, maiúsculo, 3% a 7%, traço, C, maiúsculo, 3%, A, maiúsculo, 3, O, minúsculo, /483285, acesso em 6 de junho de 2020. Ciências Naturais, 8º ano, página 158. 5. O texto trouxe a explicação de como acontece a captação do som no nosso organismo. Mas, como esse som chega até o nosso aparelho auditivo? Registre aqui sua hipótese. 6. Observe a imagem e elabore uma possível explicação para a forma de propagação do som no ambiente. Início da descrição de imagem.
Desenho colorido, mostra ondas sonoras, em forma de semicírculos azuis, dispostos um do lado do outro, e, que partem da figura de um cachorro, de pelos marrom claro e latindo, e, chegam até a orelha de um jovem branco, de cabelos loiros, está com as mãos no bolso, veste calça marrom escura, blusa marrom clara e um sapato marrom. Entre o cachorro e o jovem há uma seta com a frase, ondas sonoras. Fim da descrição de imagem. Fonte, som. Umfot.color. Em Britânica Escola. Web, 2020. Disponível em https://escola.britânica.com.br/artigo/som/48254313564. Acesso em 6 de junho de 2020. Ondas sonoras, Ciências Naturais, 8º ano, página 159. Como o som é produzido. Para que um som seja produzido e ouvido, 3 coisas precisam acontecer. Primeiro, um objeto vibra, isto é, faz movimentos pequenos e rápidos para frente e para trás. Por exemplo, quando um músico toca as cordas de um violão, elas vibram. A vibração move o ar em volta, e produz ondas sonoras. Em segundo lugar, as ondas sonoras passam por um meio transmissor, que pode ser qualquer matéria, através da qual as ondas viajam. As ondas sonoras podem viajar através de vários meios transmissores. Entre eles estão o ar, a água e objetos sólidos. As ondas sonoras passam pelos meios transmissores em todas as direções. Em terceiro lugar, algum tipo de receptor, como a orelha de uma pessoa, capta as ondas sonoras. A orelha transforma essas ondas em sinais que viajam até o cérebro. O cérebro entende esses sinais como sons. Disponível em https://escola.britânica.com.br/artigo/som/4825443. Acesso em 6 de junho de 2020. Ao lado a imagem de um QR Code. Vídeo sobre o sistema auditivo, audição. Vídeo. Em Britânica Escola. Web, 2020. Disponível em https://escola.britânica.com. br/artigo/audição/4832885/recursos/149556. Acesso em 6 de junho de 2020. Ao lado a imagem de um QR Code. Notícia sobre o uso excessivo de fone de ouvido, https://g1.globo.com/bem-estar/notícia/brasileiros. Estão. Com. Problemas. Audicão. Cada. Vez. Mais. Cedo. Cuidado. Com. Os. Fones. De. Ouvido.html, acesso em 2 de junho de 2020, atividade 6, diabetes. Você já ouviu falar em diabetes? Conhece alguém que tenha? 1. Que informações você tem sobre o tema? Ciências Naturais. 8º ano, página 160. Diabetes. 2 doenças diferentes são chamadas de diabetes. O diabetes mellitus ocorre quando há excesso de glicose no sangue. Glicose é um açúcar que o corpo extrai de alimentos e usa para ter energia. O diabetes insípido é uma doença rara que afeta os rins. Há 2 tipos principais de diabetes mellitus. No tipo 1, o corpo deixa de produzir insulina ou não a produz em quantidade suficiente. Insulina é um hormônio, ou substância química, que normalmente controla o nível de glicose no sangue. Esse tipo de diabetes ocorre com frequência em crianças e adolescentes. No tipo 2, o corpo produz insulina, mas não consegue usá-la adequadamente. Em geral, ocorre em adultos e é o tipo mais comum de diabetes. O diabetes insípido é ligado a um hormônio chamado vasopressina. Quando o corpo não produz vasopressina ou não consegue usá-la,
Os rins produzem urina em excesso. O diabetes mellitus e o diabetes insípido têm sintomas semelhantes. Quem tem qualquer uma das duas doenças sente muita sede e urina muito. A perda de água através da urina pode ressecar a pele e causar cansaço. Caso não seja tratado, o diabetes mellitus pode provocar doença cardíaca, problemas renais, cegueira e gangrena, levando à amputação dos pés ou das pernas, e morte. Se não for tratado, o diabetes insípido pode causar baixa pressão arterial e estado de choque. A medicina desconhece a causa exata do diabetes mellitus. Aparentemente, pessoas sedentárias, que pouco se movimentam, não fazem exercícios, e com sobrepeso têm risco maior de desenvolver a doença. O diabetes insípido pode ser causado por dano cerebral ou renal e certas drogas. Pessoas com o diabetes mellitus do tipo 1 têm de tomar doses diárias de insulina. Em geral, é possível controlar a doença do tipo 2 com uma dieta saudável, perda de peso e, se necessário, com medicamentos. O diabetes insípido também é tratado com medicamentos. Adaptado de https://escola.britânica.com.br/artigo/diabetes/481143, acesso em 8 de junho de 2020. Ciências Naturais, página 161. Vamos praticar. 1. Após a leitura do texto, podemos afirmar que existe relação entre o consumo de alimentos e o diabetes. Explique. Caso necessário, retome a leitura do texto com mais atenção. 2. Considerando a diabetes de mellitus, que atitudes no dia a dia podemos ter para evitar o excesso de glicose no sangue? Grande parte da comunidade médica concorda que diabetes tipo 2 nos adultos, o que corresponde a 90% dos casos no mundo, possuem diversas causas que acabam gerando a doença. A vida sedentária, a tendência genética e, principalmente, o ganho de peso são as principais causas. As calorias ingeridas acabam gerando o excesso de peso. Dessa forma, se a pessoa come muitos alimentos com glicose, isso pode levar ao diabetes. Mas se a pessoa come pão em excesso, ou batata, ou arroz, e devido a estas calorias fica acima do peso, também igualmente tem risco de desenvolver a doença. Em síntese, não é o fato de comer especificamente glicose que causa diabetes, mas sim o fato de comer em excesso qualquer alimento que acabe fazendo com que o peso da pessoa aumente. E, além do excesso de peso, é preciso juntar outros fatores, como sedentarismo e história familiar, para daí sim, ter maior risco de desenvolver diabetes. Para evitar, comece combatendo o sedentarismo e equilibrando a sua dieta com alimentos saudáveis. Texto adaptado de https://andressa-andreissa-mito-Andressa-Soares-960-mito-comer-excesso-causa-diabetes. Acesso em 8 de junho de 2020. Ciências Naturais, 8º ano, página 162. 3. Que tal fazer uma campanha, na sua casa, para contar sobre o perigo de desenvolver diabetes mellitus tipo 2? Para tanto, vamos iniciar com o planejamento, seguido de uma apresentação. Planejamento. Nessa etapa você vai organizar a campanha que você apresentará para sua família, escolhendo uma estratégia que goste de desenvolver, tais como música, paródia, cartaz, propaganda, entre outras. Destacamos que é muito importante que você use os recursos que você já tem em casa. Apresentação. Nessa segunda etapa você vai agendar o melhor horário para apresentar sua campanha para a família. Coloque um lembrete em um lugar que todos possam ver. Finalização. Essa etapa é fundamental para que você possa fazer uma reflexão sobre sua estratégia de trabalho. Nesse caso, você vai elaborar um relato sobre o processo de planejamento, criação e apresentação, ação.
Ciências Naturais, oitavo ano, página 163. Atividade 7. Como fazer a previsão do tempo? Você já observou que a maioria dos celulares tem um aplicativo indicando a previsão do tempo? E que os telejornais também apresentam essa previsão, prevendo, por exemplo, se chegará uma frente fria ou não. 1. Como será que conseguem prever o tempo de determinada região? Como você imagina que essa previsão acontece? Registre. Vamos observar o tempo da sua região por uma semana. Para essa atividade você pode assistir um telejornal ou consultar um aplicativo de celular. Registre os dados coletados na seguinte tabela: data, dia, mês e ano. Temperatura máxima, temperatura mínima. 2. Além da temperatura, foram fornecidas outras informações? Quais são essas informações? Ciências Naturais, oitavo ano, página 164. Observe os dados presentes na tabela que indica a previsão do tempo da cidade de São Paulo no dia 7 de junho de 2020. Início da descrição de imagem. Figura colorida com fundo azul. Arte com o título Previsão do Tempo. À esquerda, no canto superior, meteogramas. Abaixo, em letras pretas, escrito hoje, ao lado. Escrito atualizado em 7 de junho, às 19 horas e 26 minutos. Embaixo, à esquerda, no interior de um semicírculo azul e branco, a temperatura máxima de 17 graus Celsius. Abaixo escrito: tendência, estável, e, ao lado, dentro de outro círculo laranja e branco, a temperatura máxima 24 graus Celsius, tendência, estável. À direita, umidade máxima, 95%, umidade mínima 40%, nascer do sol às 6 horas e 44 minutos, e pôr do sol, 14 horas e 27 minutos. Embaixo, 3 retângulos, da esquerda para a direita, escrito, madrugada/manhã, desenho de um sol entre nuvens escuras, ao lado, em letras pretas, escrito, nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva na madrugada, passando a parcialmente nublado. Abaixo o desenho de uma rosa dos ventos, indicando a direção do vento, que vai de nordeste, noroeste até sudeste. E o desenho de ventos, representado por linhas sinuosas, com a indicação da velocidade dos ventos, que vai de fraco a moderado. No espaço central, a informação, tarde, o desenho de um sol amarelo, com nuvens brancas, ao lado, em letras pretas, escrito, parcialmente nublado. Abaixo o desenho de uma rosa dos ventos, indicando a direção do vento, que vai de nordeste a noroeste. E o desenho de ventos, representado por linhas sinuosas, com a indicação da velocidade dos ventos, que vai de fraco a moderado, com rajadas. No retângulo da direita, escrito, noite, o desenho de uma lua cinza, entre nuvens acinzentadas, ao lado, em letras pretas, parcialmente nublado. Abaixo, desenho da rosa dos ventos, indicando a direção do vento, que vai de noroeste para nordeste, e para sudoeste. E desenho de ventos, indicando a velocidade, de fracos para moderados. Fim da descrição da imagem. Adaptado de http://www.inmet.gov.br/portal/index.php, interrogação R minúsculo igual tempo 2/ver próximos dias e code igual 3550308. Acesso em 8 de junho de 2020. 3. Conforme os dados da tabela, assinale com V para as afirmações verdadeiras e F, para as falsas. 1. A variação da temperatura ao longo do dia foi de 7 graus Celsius. 2. Não houve previsão de chuva neste dia. 3. No período da tarde, foi previsto ensolarado com pancadas de chuvas. 4. Teve previsão de ventos fracos/moderados durante todos os períodos do dia. 5. A temperatura mínima deve ter sido percebida durante o início da tarde. 6. Pode-se perceber a claridade do sol até às 17 horas e 27 minutos. 7.
A temperatura máxima prevista foi de 17 graus Celsius. 8. Por volta das 6h45, há a previsão de chuvas fortes com ventos fracos/moderados. 9. A possibilidade de registro de maior umidade no ar deve ter ocorrido pela manhã. 10. Neste dia, o período do início da manhã foi mais fria que o início da tarde. Ciências Naturais, 8º ano, página 165. Previsão do tempo. Realizar previsões e entender todo o funcionamento ocorrido na atmosfera e todos os aspectos climáticos, nos mais distintos lugares do planeta, foi e é uma importante conquista da humanidade. Atualmente temos acesso a informações acerca do comportamento atmosférico através da previsão do tempo. Em decorrência das facilidades da telecomunicação, temos contato por meio da televisão, jornais, rádio, internet entre outros. Se temos essas previsões é devido à meteorologia, que corresponde a uma ciência que tem como objeto de estudo a atmosfera e seus respectivos fenômenos. O profissional que realiza tal estudo é o meteorologista, que a partir das análises de dados, como a temperatura diária por meio de termômetros, umidade, pressão e ventos conseguem realizar um cruzamento de dados desses elementos e fazer a previsão do tempo e assim fornecer informações dos dias que vão chover, fazer sol e qualquer outra variação climática. A coleta das informações ou dados são feitas nas inúmeras estações meteorológicas dispersas em distintos lugares do mundo. Esses são lugares específicos para a realização da previsão do tempo, onde estão instalados os aparelhos como termômetro, que mede as temperaturas, imômetro, que mede a velocidade do vento, pluviômetro, quantidade de chuvas, higrômetros, mede a variação da umidade relativa do ar, e barômetro, mede a pressão atmosférica, e biruta, indica a direção do vento. Além das estações meteorológicas, esses aparelhos são instalados também em navios, aviões e balões sondas que registram todas as condições do tempo atmosférico nos continentes, oceanos e em grandes altitudes, estratosfera. Para a realização das previsões utilizam-se também satélites. Esses enviam informações mais precisas, uma vez que têm uma visão dos deslocamentos das massas de ar. A partir de todas as informações, os meteorologistas concebem a previsão do tempo e fornecem para os meios de comunicação. Pode parecer que a previsão do tempo não tem muita importância, no entanto, esse trabalho é relevante para a sociedade em suas atividades econômicas ou mesmo no cotidiano das pessoas. Na agricultura, a previsão do tempo é utilizada para o planejamento do plantio e colheita de lavoura e também para prevenir contra a chegada de geadas, granizo e secas. Em lugares que ocorrem fenômenos de maior magnitude como furacões, enchentes, os serviços meteorológicos permitem a retirada de pessoas e antecipar os possíveis contratempos. Outra finalidade desse tipo de serviço é de auxiliar o transporte aéreo e marítimo em suas respectivas trajetórias, evitando acidentes. Texto adaptado de https://mundoeducacao.ol.com.br/geografia/previsaltempo.htm. Acesso em 1º de junho de 2020. Ciências Naturais, 8º ano, página 166. 4. Após o estudo realizado, explique como é realizada e a importância da previsão do tempo. Registre abaixo. Vídeo que apresenta uma estação meteorológica, https://www.youtube.com/wat V minúsculo igual, G maiúsculo, V maiúsculo, 740, Z minúsculo, W maiúsculo 57, U maiúsculo, Q maiúsculo e feature, igual em outu.bi. Acesso em 2 de junho de 2020. Ao lado a imagem de um QR Code. Centro de Gerenciamento de Emergências, CGE. Órgão da Prefeitura de São Paulo responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas na capital. https://www.cegesp.org, acesso em 9 de junho de 2020. Ao lado a imagem de um QR Code.